Eles deceparam mãos, braços, cabeças. Eles pegaram os líderes do povo e para que outros possam viver, vale a pena morrer para que... Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma meditação muito simples e não levaremos muito tempo. Para tal, te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 3, nos seus versos 6, assim diz na minha versão. Quando tocam a corneta de alarme, será que o povo não fica com medo? Por acaso cai uma desgraça sobre uma cidade sem que o Senhor Deus a tenha feito acontecer? Eu sei que em algum momento as pessoas acabam não concordando com alguns pontos que eu tenho apresentado, mas uma coisa é verdade. A Bíblia nos diz que será que uma pessoa, ou seja, quando toca uma trombeta na cidade, será que não há nenhuma pessoa que fica com medo? Quando cai uma desgraça na terra, será que cai sem que Deus possa permitir? A Bíblia nos diz, em outras palavras, que olha, tudo que cai, ou seja, todas as desgraças que caem sobre a terra, Deus permite. É verdade que estamos passando por um momento muito delicado, que até nos esquecemos que Deus está no comando, mas todas as coisas que acontecem neste mundo é Deus permitindo com que elas aconteçam. É verdade que passando por essas pandemias, passando por essas dificuldades, em algum momento parece que todo mundo está num sono profundo e não quer acordar. Parece que nós já não estamos mais preocupados com aquilo que Deus nos diz, mas apenas esperançosos naquilo que os médicos nos irão dizer para voltarmos nos nossos trabalhos normais ou talvez nos nossos cultos de adoração. Doloroso é contemplar que a palavra de Deus nos diz que quando toca uma trombeta, todas as pessoas ficam com medo. Tudo bem, há esta pandemia de coronavírus, todo mundo está com medo, mas tudo bem, quando fica todo mundo com medo, onde é que busca o seu refúgio? Na água e sabão? No Deus de Israel? Ou talvez no gel, ou na máscara, ou muito menos nas luvas. Doloroso é o que nós contemplamos na palavra de Deus. Isaías capítulo 59, versos 13 até versos 15. Assim diz: não temos sido fiéis, temos revoltado contra ti e nos afastado de ti, o nosso Deus. Temos falado de crimes e de revoltas e temos feito planos para enganar os outros. Em algum momento nós pensamos que talvez é uma culpa de uma certa de um certo povo, de uma certa pessoa que acabamos tendo essa pandemia. Mas quando contemplamos a palavra de Deus nos diz, olha, essa culpa não vem de muitas pessoas, vem de nós mesmos. Ou seja, nós é que pecamos contra Deus, nós é que fornicamos, nós é que mentimos, enganamos e não ajudamos as pessoas necessitadas. Por essa razão que por detrás de todas essas iniquidades, o que é que vem? São essas pestes, são essas dificuldades que acarretam os corações, ou seja, que permitem com que até a economia mundial caia. Estamos a passar por tempos difíceis. A palavra de Deus nos diz, não temos sido fiéis, temos nos revoltado contra ti e nos afastamos também de quem? De ti, ó Deus. Estamos em um tempo de crise, estamos num tempo muito difícil. E nesse tempo, em algum momento, nós não buscamos o favor de Deus, não oramos, muito menos nos preocupamos em ajudar as pessoas necessitadas. Continuando com a palavra de Deus nos diz, olha, a justiça é posta de lado e o direito é afastado. A verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade elas não conseguem chegar até ela. O que a palavra de Deus nos diz aqui? Olha, a justiça é posta de lado. Ou seja, o que é direito, o que é bom, que deveria ser feito nesses últimos tempos, passando por essa crise mundial, é colocado de lado. O Deus da justiça é colocado de lado. O Deus da misericórdia é colocado de lado. E apenas nos dizem, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Somente isso. Tudo bem, nos dizem que temos que orar nas nossas casas, assim como nós falamos que temos que testemunhar até nas redes sociais. Mas a Bíblia nos diz que, olha, a justiça é posto de lado. O que é direito, o que deveria ser apresentado ao mundo, o que nós deveríamos falar para fortificar as pessoas, mesmo contaminadas, está sendo colocado de lado.
parece que Deus já não tem poder para agir neste século 21. E se nós, como filhos de Deus, não confiamos na palavra de Deus, imagine pessoas fracas espiritualmente, o que eles farão? A verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar lá. Há uma injustiça e nos tribunais não tem se aplicado, ou seja, pessoas têm sido injustiçadas. Quando falamos de injustiça, importa dizer que, olha, passando por essas pandemias, sofremos injustiças. Os pobres espirituais são colocados de lado. Pessoas que padecem querendo o pão da vida, que é a palavra de Deus, são colocados de lado. O que mais importa neste tempo é cuidar da sua vida na sua casa. É o que tem se apresentado hoje em dia. Há uma injustiça. Os pobres espíritos têm sido colocados de lado. Ou seja, as pessoas que deveriam... Ou seja, pessoas são sedentes e carentes de ouvir a palavra de Deus. Estão sendo negligenciados. Pode até dizer que nós pregamos nas redes sociais. Nós apresentamos algumas meditações nos Facebook, WhatsApp, muita coisa. Mas aquele pobre que não tem nenhum telefone para ligar para o seu parente familiar, o que tem se feito por ele? Será que Cristo, vivendo neste tempo, ficaria apenas falando nas redes sociais? Será que não levantar-se-ia, correndo até risco da sua própria vida para poder ajudar as pessoas necessitadas? O que a gente tem feito? Há uma injustiça neste mundo e pessoas estão sendo injustiçadas. Contemplamos mercados super apinhalados de pessoas e, ao mesmo tempo, quando o cristão, ou seja, quando algumas pessoas tentam se reunir para poder adorar a Deus, estão a ser perseguidos, ou seja, são perseguidos por causa da sua fé. Às vezes nem são 15, nem são 20, são 10. Até o ancião corre atrás dessas pessoas para poder lhes exonerar. Até os anciãos destroem a obra de Deus. Os líderes, assim como os policiais, perseguem pessoas que buscam a Deus, pessoas que correm, pessoas que querem adorar, pessoas que querem estar mais próximos de Deus. E é uma injustiça. E é uma injustiça neste mundo. Uma injustiça inexplicável, que permitem com que as barracas sejam abertas, que permitem com que os mercados sejam abertos, super apinhalados de gente, pessoas estão lá. Nos portões dos mercados, no final do dia, ainda que seja 17 horas a se fechar, pessoas estão lá, outros com máscaras, outros sem máscaras, mas na casa de Deus não podemos adorar. Mas não podemos testemunhar a respeito de... Olha, não podemos testemunhar por Deus, não podemos fazer nada por esse Deus. É doloroso, meu querido irmão. E a igreja parece que é um lugar, na igreja parece que é um lugar em que nós temos mais risco. Não se batiza, não se faz nada. Nada tem se feito nesses últimos dias. Sofrimento a nível mundial. Alguns países permitem que as igrejas sejam abertas e que a palavra de Deus continue. Mas especialmente aqui em Moçambique é doloroso o que tem acontecido. Os que buscam ter uma comunhão com Deus, os que buscam caminhar com Deus, os que buscam viver com Deus, parecem criminosos, ou seja, são tratados como criminosos. Estão sendo perseguidos como ladrões. Os ladrões soltos nas prisões, para ter espaço para esses crentes serem lá colocados ou encarcerados. Ladrões soltos estão a arrombar nas casas, pessoas perdendo muita coisa na vida por causa desses ladrões. E a Bíblia nos diz, olha, a verdade desapareceu. E os que procuram ser honestos são perseguidos. A verdade desapareceu. Parece que já não há verdade no mundo. Parece que o Deus da verdade, parece que Jesus, a verdade, parece que Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, é posto do lado. E adorando esse Cristo, você corre risco de até ser perseguido com seu próprio líder espiritual. Aquele que deveria estar ao seu lado, te colocando a mão e dizendo, vamos buscar a Deus de espírito e verdade. Acompanho muitos anciãos que buscam destruir pequenos grupos. Anciãos que não querem com que as pessoas continuem nas casas, mesmo sendo 2 ou 3 famílias, clamando a justiça que vem de Deus. E os que procuram ser honestos são perseguidos. A honestidade em quem? Em Deus.
É verdade que essa pandemia é uma coisa muito séria. Mas sendo uma coisa séria, em algum momento, temos que entender que Deus é muito forte que qualquer tipo de coisa. Ou seja, Deus é milagroso para resolver qualquer tipo de situação. Mas corremos riscos de sermos mortos, de sermos perseguidos, até com polícias, até com os nossos líderes, quando buscamos a resposta que vem de Deus. E a Bíblia nos diz, onde se reúnem 2 ou 3 em meu nome, eu também estou aí. E se Deus está ali, meu querido irmão, e você vai para lá e destrói. E se Deus está ali, meu querido irmão e amigo, e nós queremos destruir essa obra de Deus, estamos a lutar contra quem? Estamos a lutar contra quem? Será que essa luta é contra quem? Contra essas pessoas que buscam a Deus? E pessoas estão no stick. Meu querido irmão, parece que vale mais, onde há mais valor, é no cemitério do que na casa de Deus, em que se permite 20 pessoas. Mas na casa de Deus, só de abrir a porta, 5 pessoas estão lá a louvar. Hás de ver policiais a te perseguirem. É doloroso isto. E quando contemplamos líderes, quando falamos de religiosos e quando falamos de líderes mundiais mesmo na política, são eles que disseram que fiquem nas vossas casas, cuidem das vossas famílias, o que o pobre vai comer. O que eles têm feito? Alguns deputados até se levantaram na Assembleia da República e dizer, olha, nós já que decretamos essa lei, mas somos os primeiros a transgredir. Não há entendimento nessa área. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 23, nos seus versos 4, amaram fardos pesados e os põem nas costas dos outros. Mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo. Eles carregam a carregar esses fardos. Quem decretou essas coisas? Quem disse que deveríamos ficar em casa? São os nossos presidentes, são os nossos líderes mundiais. E até nossos anciãos, nossos pastores. Mas eu, onde eu trabalho, já recebi muitos anciãos a virem, ou seja, passarem, irem fazer compras no lugar onde há mais risco, no mercado, em que há pessoas indo de um lado para o outro. Eles vêm sem máscaras, mas eles foram os primeiros a atar esses fardos, foram os primeiros a dizer, não devemos estar na casa de Deus. Amigo, devemos ficar em casa quando? Devemos ficar em casa em que dia da semana? No sábado ou no domingo? Nos dias de adoração? Nos outros dias podemos estar aí a passear? Anciãos estão aí caminhando, estão aí os líderes caminhando, estão aí os membros caminhando sem máscara. E se nós, na verdade, seguíssemos a ordem do governo, não teríamos ousadia de caminharmos sem máscara. Nem mesmo o líder religioso, mas estão aí a caminhar. Ah, não, amigo, é porque eu vou fazer compras. Ah, não, amigo. Por que não ficamos em casa? Estão andando fardos que eles nem movem dedo para poder seguir. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo de hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem os mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, e de serem bondosos e de serem honestos. Mas não são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado os outros. A questão que talvez poderia colocar quando falamos de atar fardo. Esses líderes que dizem que temos que ficar em casa, eles têm ficado em casa? Onde é que eles ficam? Dizem que temos que ficar em casa porque há perigo, porque nós vamos nos contaminar, nem na casa de Deus, não deve haver nem ceia, nem nada. Ficam em casa? Eu não quero dizer que não devemos tirar dízimo. Prestem muita atenção. Nem estou contra nenhum líder. Apenas estou apresentando aquilo que é a minha inquietação. A Bíblia nos diz que nós temos que ser justos, temos que seguir a misericórdia e a fé. O que é justiça? O que é misericórdia?
O que é a fé, em outras palavras? Não é crer num Deus invisível, não é apresentar a Deus de uma forma que pessoas não entendem, ou seja, não é apresentar a Deus ao mundo que é a solução, tendo a nossa fé nesse Deus. A misericórdia não é cuidar dos necessitados. Mas muitos dos líderes, não estou a falar de igreja, mas estou a falar na área religiosa, eles ficam nas suas casas porque correm risco, mas no final do dia querem o quê? Querem dízimos e ofertas. E a Bíblia nos diz, devolvai os dízimos na casa de tesouro, no tesouro para que haja mantimento na minha casa. E para que a minha obra continue por aí. Amigo, a porta da igreja está fechada. Não está a fazer nenhum trabalho. Alguns podem dizer, não, saímos nos lives, nós apresentamos as mensagens. Tudo bem, isso pode acontecer. Mas a Bíblia nos diz que o que é mais importante aqui, amigo, não são as ofertas e dízimos. Porque muitos líderes buscam incentivar os membros, vamos tirar os dízimos e as ofertas, mas pouco tempo se dão para dizer que Deus é a justiça. Pouco tempo nos ensinam que temos que ter fé nesse Deus e temos que ser misericordiosos. É doloroso, amigo. Tempo de a gente refletir e buscar a Deus. E a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 9, versos 10, ela nos diz: Deus é misericordioso e Deus é muito maravilhoso e é muito grandioso e os seus milagres não têm fim. Parece que já afindaram os milagres de Deus neste século XXI. Isso é rigoroso. Tempo de a gente buscar a Deus, tempo de a gente clamar a esse Deus. Mas parece que há mais incentivo para pessoas serem mais fiéis nos dízimos e nas ofertas. Mas a espiritualidade dos mesmos está a esfriar. Estão a fechar empresas. Estão a fechar muitas coisas que poderiam beneficiar o povo para poder sustentar a obra de Deus. E a casa de Deus está fechada. Ou seja, e esse mesmo povo que deve tirar dízimos e ofertas não come o corpo e o sangue de Cristo. Esse já não prega. Ainda que pregue, vão pregar para as pessoas estarem onde? Devem ser batizadas e não se batizam. E não há pregação do Evangelho, não há quase nada. Em outras palavras, estamos em feriado. Esse é um tempo de feriado para muitos. Esse é um tempo de feriado em que nós devemos fazer coisas que possam beneficiar a nós e a próprio Deus. Porque há necessidade de nós nos sacrificarmos muito em tirarmos essas ofertas de dízimos. Se até o trabalho de Deus foi paralisado. Não estou a dizer que não deve tirar dízimo, mas a Bíblia nos diz que devemos fazer todas as coisas sem omitir as outras. Devemos falar da fé e justiça sem omitir as outras coisas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.